Mano, seja bem-vindo ao Devit, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, a notícia é, Nike trava processo com Adidas há uma década e agora decidiu dar um passo a mais. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou, não tem problema não. Seguinte, gente, publiquei lá no meu Instagram e no meu Twitter inclusive, que a Nike tava processando a Adidas, né? Na verdade, foi só um spoilerzinho do que tava acontecendo. Como muita gente, eu tô dizendo tipo assim, muita gente me pediu para eu fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. Estamos aqui hoje então para falar um pouquinho sobre esse processo que já estão aí decorrendo há quase uma década entre Nike e Adidas. Tá pronto para fofoca? Se liga. Muito legal você saber de tudo isso porque é uma coisa que já acontece há muito tempo. Para quem não entendeu, agora no dia 8 de dezembro de 2021, a Nike entrou com um processo contra a Adidas, tentando fazer com que a Adidas não pudesse importar alguns calçados dela por conta da tecnologia que a Nike diz ter inventado. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero puxar lá atrás um pouquinho na história, falar um pouco sobre alguns processos que rolaram. Por exemplo, lá em 2005, a Adidas processou a Nike, né? Porque a Nike estava produzindo roupas com duas listras. Quem lembra dessas roupas aí de duas listras? Calça, blusa, que tinham duas listras assim brancas, tá ligado? E aí a Adidas processou a Nike, isso lá na Alemanha, tá? Ela não saiu da Alemanha. Então ficou decidido, né, no tribunal que a Nike não poderia mais fabricar as suas vestimentas com duas listras brancas, porque dava a entender que era muito próximo do que a Adidas já fazia há alguns anos. Então a Nike perdeu esse processo lá em 2005, não avançou porque ela não decidiu mais produzir esse tipo de produtos nem dentro nem fora da Alemanha. Pois aí vem 2006. 2006 a Nike decide processar a Adidas logo após que a Nike desenvolveu ali a tecnologia Shox. E aí ela diz nesse processo que a Adidas estava pegando esta tecnologia, fazendo alterações e utilizando essa tecnologia, tá? O processo ele ocorreu durante um bom período, nada foi comprovado, né? Normalmente esses processos de grandes empresas são sigilosos, esse aí foi um deles, então a gente não sabe muito a fundo sobre esse processo de 2006, mas como não tem muito a ver com o deste de hoje, né, o que a gente vai falar, deixa passar, não vou pesquisar para saber. Um outro processo que é interessante falar, que na verdade deu início depois do processo que é o mais importante desse vídeo, mas eu acho legal falar, é que em 2014 a Nike processou, na verdade não a Adidas, mas 3 designers que trabalhavam para a Nike, tá? Esses 3 designers, ao que tudo indica, eles estavam sendo chamados pela Adidas para que eles desenvolvessem, né, que copiasse a Kitchen, que é o centro de inovação da Nike, né, que é apelidado carinhosamente de Kitchen, de cozinha, né, onde eles criam coisas novas e tal. E aí esses 3 então estavam sendo tipo um bode expiatório pra Adidas, tá ligado? Mais do que isso, tá? A Adidas queria contratar os caras, então eles teriam que sair da Nike e ir pra Adidas. Só que o contrato desses 3 designers dizia muito claro que eles só poderiam sair da Nike e depois de um ano, depois de sair da Nike, que eles poderiam entrar numa concorrente. Então, o processo aconteceu, a Nike pediu 10 milhões de dólares, e é um processo com valor muito alto e tal. E aí, mais do que isso, foi descoberto que os 3 designers, eles não estavam só indo até a Adidas para poder de alguma forma criar a Kitchen, recriar a Kitchen, mas para Adidas. Eles estavam, além disso, levando as tecnologias dos esportes, né, do futebol, de corrida, até do Nike Sportswear, que tinha designers, tinham, né, desenhos ali de tudo quanto é tipo de modelo, de anos para frente, tecnologias e tal. Então foi um processo bastante amplo, bastante cheio de provas, né, o que tudo indica, eles realmente pegaram tudo que estava no computador deles e copiaram e tal. Então foi descoberto tudo isso, foi um processo bem grandioso, tal, que obviamente a Nike ganhou. Isso em 2014, né, se estendeu até 2015, depois que acabou o processo, a Adidas ainda se propôs, a Adidas não estava sendo processada, tá? Mas a Adidas se propôs a pagar os honorários dos advogados, né, dos 3, e aí passou um ano então que encerraria aquele prazo contratual que os designers tinham com a Nike, e aí então depois de um ano, ou seja, em 2016, eles realmente foram contratados pela Adidas, ou seja, tudo comprovado, ficou às claras, e aí depois a Adidas então abraçou os 3, e aí obviamente eles já tinham as informações e o processo se deu, mas as informações estavam lá. Então pode ser que algumas coisas que aconteceram pós 2014, 2015 tenham sido também inspirações no que a Nike estava desenvolvendo naquele período. Beleza, agora vamos ao então processo que é mais importante para este vídeo aqui, que é o processo que se deu início lá em 2012
2012, a Nike desenvolveu um modelo chamado Nike Flyknit Racer e ele pesava 160 gramas, era voltado para o público que corria 42 quilômetros e eles apresentaram justamente para que fosse usado, né, nos seus atletas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Isso eles apresentaram lá em fevereiro e as Olimpíadas eram no final do ano. E aí o que acontece? Meses depois, para ser mais específico, em junho, vem a Adidas e apresenta um modelo chamado Adizero Prime Knit. Eu vou colocar a imagem dos dois aqui e antes de mais nada, antes da gente contar um pouco sobre esse processo, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito desses dois modelos. Primeiro da Nike, que é o verde, que é a criação, a inicial, o primeiro que vem em fevereiro e tal, e depois o Adizero, que é esse vermelho que vocês estão vendo. E eu gostaria que vocês, num olhar não tão técnico, um olhar como apaixonados por tênis e que estão aqui para ouvir um pouco de história, que vocês comentassem o que vocês acham que aconteceu. A Nike lançou em fevereiro e a Adidas em junho. O que vocês acham? Vocês acham que existe a possibilidade da Adidas ter realmente copiado a Nike? Ou, por um acaso, uma sorte ou um azar, né, do destino, as duas terem realmente desenvolvido um produto que, obviamente, é exatamente igual na mesma época? Então comenta aqui o que vocês acham, se a Adidas realmente copiou a Nike ou não, ou foi o acaso, beleza? Quando a Adidas lançou ainda a tempo de os caras usarem para as Olimpíadas de Londres de 2012, a Nike rapidamente entrou em processo contra a Adidas. Como este modelo, né, o Adizero, estava sendo fabricado, né, produzido e vendido só na Alemanha, a Nike entrou em processo lá na Alemanha e ela ganhou este processo e impediu que a Adidas pudesse vender, já que a Nike tinha a patente, então, dessa nova tecnologia chamada Flyknit e que a Adidas utilizou como Prime Knit. Logo, a Adidas então parou de produzir e tirou de circulação o Adizero, já que por medidas legais ela não poderia nem produzir e nem mais vender, não na Alemanha como estava sendo, beleza? Meses se passaram, a Adidas contestando a decisão do tribunal, dizendo que eles fabricavam os produtos já não de fato como era produzido, mas com a tecnologia tendo a linha, né, sendo produzida nos cabedais desde 1940. Com essa alegação, o tribunal cedeu, né, voltou atrás da liminar que tinha liberado para a Nike que impedisse a Adidas de vender. Então a Adidas, de alguma forma, naquele momento pelo menos, conseguiu comprovar que desde 1940 eles já produziam calçados em linha, mesmo que a técnica era diferente. O que eles mudaram foi uma técnica. Então, naquele momento, eles cancelaram a liminar e fizeram com que eles tivessem o direito de voltar a produzir os calçados em Prime Knit. Ou seja, a Nike e sua patente não ia contra o que a Adidas estava fazendo naquele momento. Depois disso, obviamente, as duas começaram a produzir a todo vapor. Então, produzia e vendia não só esses modelos, como vários outros, né? E aí, o próximo passo, então, foi da ousada Adidas, que além de ter conseguido, né, ganhar esse processo de poder produzir os produtos em Prime Knit, ela foi além, ela deu um passo. Ela falou, já que eu tenho aqui a liminar em minhas mãos, o que eu vou fazer? Agora eu vou processar a Nike para que eles parem de achar que eles têm direito, né, de patente sobre o Flyknit. Então ela processou dizendo que a alegação da Nike não fazia sentido porque tecnicamente a forma como era produzido o Flyknit, qualquer pessoa que tivesse o mínimo de técnica em tricô conseguiria produzir a máquina. E aí o processo então virou contra a Nike, né? Tipo, a Adidas virou contra a Nike dizendo que a patente não servia e que não deveria anular aquela patente de acordo com as especificações que a Nike colocou na patente. As ideias. E aí, processo vai, processo vem. Vamos pular para 2020, onde a Adidas perdeu este processo, onde ela queria provar que a patente da Nike era não patenteável, querendo dizer que não tinha especificidade que deveria ter alguma patente. Então, a Adidas perdeu este processo, ou seja, a Nike voltou a ter a patente, dizendo que aquela técnica de knit era dela, ela tinha inventado, ela tinha iniciado o processo de desenvolvimento há uma década e que isso tudo fazia parte da patente e ela deveria ter então realmente direitos sobre a tecnologia
tecnologia que então ela teria inventado. Dito tudo isso, agora sim vamos pro dia 8/12 de 2021, onde depois de todo esse processo rolar, tudo isso que aconteceu, a Nike falou assim: bom, tô segura, tô de boaça, o mundo tá monótono, o que eu vou fazer? Vou processar a Adidas. E aí agora, mais uma vez, ela processou, dessa vez de duas formas diferentes. Primeiro pelas patentes, né, que ela já tá nessa corrida há muito tempo, então ela entrou com um processo pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos, que fica em Portland, e também solicitou a Comissão Internacional de Importação dos Estados Unidos que impedisse a embarcação dos produtos em Prime Knit da Adidas. Neles, alguns dos modelos que a gente já sabe, por exemplo, tem o Superstar do Pharrell Williams, né, que inclusive eu já vi aqui no Brasil. Tem o Ultra Boost da Stella McCartney, tem o T-Rex Free, enfim, tem obviamente muitos e muitos modelos. Você imagina a quantidade de produtos que hoje a Adidas produz em Prime Knit. É muita coisa. Para você ter uma ideia, se por acaso a Nike ganha este processo, a gente está falando de uma perda de 4,5 bilhões de reais para a Adidas. Eu não falei 4,5 reais, 4,5 mil reais, nem milhões. Eu falei 4,5 bilhões de reais. É tipo assim, é muita grana. Então o impacto é muito grande para a Adidas. Obviamente, esse processo vai se estender por muito mais tempo, porque se em 10 anos não conseguiram chegar numa conclusão definitiva, imagino que vai ser arrastado por muito mais tempo ainda. Eu pedi a opinião de vocês e, sinceramente, eu acho que é muito claro, primeiro, que quando a Nike processa nos Estados Unidos, ela ganha. Quando a Adidas processa na Alemanha, ela ganha. Já não virou mais uma briga de marcas ou de patente. Virou uma briga de ego para dizer quem foi que criou a tecnologia. Não é nem pelo valor mais, porque elas nem falam tanto de valor. Elas falam de impedir, elas falam de provar quem é que criou a tecnologia. Então, se trata mais de ego e até de disputa territorial. Quem sabe, né? Alemanha, Estados Unidos, mais uma briga aí territorial. Então, a questão é, no final das contas, já tá desse jeito, os atletas já foram muito beneficiados com as tecnologias, realmente, tanto a Flyknit quanto a Prime Knit são duas tecnologias que são muito parecidas, obviamente, mas que veio pra, mano, somar muito, porque realmente é uma das melhores tecnologias dos últimos 50 anos, isso é inegável. Então, de alguma forma, todo mundo se beneficiou disso, e se esse processo fizer com que uma ou outra marca, ou uma terceira marca, não possa produzir, alguém vai sair perdendo e vamos ser nós mesmos que não vamos ter mais os produtos de uma ou outra marca, né? Então vamos torcer, na verdade, para que esse processo se arraste a ponto de não chegar a conclusão nenhuma e as duas continuarem produzindo os seus calçados. É o meu ponto de vista de verdade, tá? Obviamente tiveram investimentos enormes das duas marcas ou só de uma e a gente não sabe, mas com certeza elas já recuperaram todo o valor investido e não é agora o valor de processo que vai fazer restituir o valor investido no início. Então não faz o menor sentido. Por mim, chegava o juiz e falava: ó, mano, fica vocês duas aí com cada uma com sua tecnologia e para de mexer o saco que eu tenho mais o que fazer. Esse aqui é o meu ponto de vista, real. Lembrando que a Nike, ela já processou, inclusive até por isso também, outras marcas como a Puma, Skechers. Processos entre as marcas é comum. Agora, grandes quanto esse, que se estende há décadas para disputa de tecnologia, de produtos que já estão aí no mercado há anos, essa é a única vez. Dito tudo isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like aqui embaixo, por favor. Eu ia contar outra novidade da Nike ter comprado o Artefact, do impacto, né, da importância de ter adquirido essa empresa de NFT, de tecnologia, etc, da investida no multiverso e tal, mas como o vídeo ficou muito comprido já, quem sabe aí eu uso num outro tema, ou falo no meu Instagram, ou no Twitter, enfim. Se vocês gostaram disso, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Devit, é nóis, falou!